Olá, está começando o Religare, Conhecimento e Religião. A pergunta de hoje é: qual a contribuição das religiões para a promoção da inclusão social das pessoas com deficiência? De que forma acontece a inclusão de surdos em instituições religiosas em Belo Horizonte? No programa de hoje, eu recebo Marissandra Freitas. Ela é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Ela fez um estudo sobre religião e inclusão social, uma análise sobre o trabalho de inclusão de surdos em igrejas cristãs aqui de Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Marissandra, prazer recebê-la aqui no Religare e começar dando os parabéns pela sua pesquisa. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. E você pode acompanhar o Religare também pela internet. No YouTube você procura por Religare, Conhecimento e Religião, pode acessar os nossos vídeos com as nossas entrevistas, pode também deixar os seus comentários. Além disso, nós estamos nas redes sociais, também como o título do programa, Religare, Conhecimento e Religião. Visite lá a nossa página. Marissandra, como é que você, essa realidade, né, dos surdos chamou a sua atenção para você desenvolver essa pesquisa sobre a inclusão social de surdos em igrejas aqui em Belo Horizonte? Esse tema me chamou a atenção a partir da graduação, quando eu fiz uma disciplina que chamava Educação Inclusiva, e ali eu assisti um filme, O Milagre de Anne Sullivan, que fala sobre surdo e cegueira. Então ali eu comecei a me despertar. Ali tudo começou, então. E aí, assim, ali a gente foi estudando as deficiências e ali me despertou. Eu comecei a fazer um curso de Libras na época e aí depois do mestrado eu me interessei por esse tema, assim, achei que seria bem interessante. Sim, esse tema da inclusão social é de fato muito importante, né? Uma maneira que, no caso da ciência da religião, se aproximar de temas atuais, né, de alta relevância, como é o caso dos surdos. Como é que está a situação? Você chegou a se interessar, né, por um mapeamento? Como é que é a situação dos surdos na sociedade brasileira? A primeira parte da pesquisa é um levantamento sobre as leis, né, como que em relação aos direitos dos surdos, e depois foi feita uma parte também teórica sobre a questão da religião e da surdez, né, e depois um trabalho específico, uma pesquisa de campo nas igrejas. Hoje, no país, assim, existem já muitos avanços em relação ao direito dos surdos, mas ainda muita coisa precisa ser conquistada. No campo da legislação, propriamente? Também, assim, não só que já existem as leis, mas de fato elas estarem funcionando na sociedade. Quais são os principais desafios nesse campo? O que é mais urgente, né, por exemplo? Eu creio que, no caso, né, a difusão da Libras, a garantia realmente de intérprete em todos os lugares que o surdo quiser frequentar, né, qualquer espaço que ele quiser estar indo, não só o surdo, mas todos os deficientes terem acessibilidade. Eu acho que esse é o principal desafio hoje para as pessoas com deficiência. No mundo das religiões, como é que está, né, as igrejas e outras comunidades religiosas, elas estão atentas para essa realidade, para a presença do surdo na sociedade, nas suas comunidades? As igrejas que foram pesquisadas, elas demonstram um trabalho bem interessante em relação aos surdos. Você pesquisou 2 igrejas? Isso, a Pastoral do Surdo de Belo Horizonte e o Ministério Efatá, que é ligado à Igreja Batista da Lagoinha. Entendo. E elas têm um trabalho bem amplo de inclusão de surdos, de divulgação da Libras, de treinamento mesmo de pessoas para intérpretes. Então é um trabalho bem interessante que elas têm feito, que se destaca mesmo do ponto de vista assim, da sociedade em geral, como que as religiões estão avançando nessa área. Sim. Quais são as particularidades, né? São 2 casos, eles se parecem, em alguns pontos eles se distinguem. Como é que você compararia os 2 exemplos que você utilizou? São 2 igrejas diferentes em relação à fé, né? Sim. Mas as 2 são cristãs e o trabalho é bem parecido, que elas desenvolvem em relação a cursos de Libras, inclusão do surdo, acompanhamento, onde o surdo desejar ir para precisar de um intérprete, elas fazem esse acompanhamento. E também eu trabalhei muito a questão da identidade, como que essas instituições ajudam a fortalecer a autonomia e a cidadania do surdo, como que ali ele encontra um amparo mesmo, não só religioso, espiritual, mas também para a sociedade, para poder enfrentar a sociedade com as limitações que a surdez traz.
Sim. E essa questão, ela está voltada para o culto e também para outras dimensões da experiência religiosa, no cotidiano da vida do surdo. É isso que se ocupa a pastoral do surdo e o Ministério Efatá da Lagoinha, da Igreja Batista da Lagoinha? Sim, eles têm o acompanhamento espiritual, tem a tradução dos cultos, né? Mas também o surdo pode procurar essas duas instituições no sentido de estar buscando, por exemplo, um acompanhamento numa audiência jurídica, qualquer, ou ao médico, eles estão sempre ligados e fazem esse acompanhamento. Na vida das na pessoas, vida, né? de qualquer tipo de orientação que eles precisam. Né, tem casos de surdos que conseguiram causas na justiça por causa desse acompanhamento. Então, eles recebem uma assistência de forma geral ali nessas duas igrejas. Então, há inclusive uma estrutura montada aí, toda uma jurídica, estrutura de atendimento. Como que é? Conte um pouco para nós. Eles fazem encaminhamentos, né, para o surdo, por exemplo, encaminhamento fonoaudiológico, encaminhamento jurídico, tudo aquilo que o surdo necessitar, eles procuram estar fornecendo, né, na medida que eles têm os recursos. Então é bem interessante assim, essa parceria que eles fazem com outros profissionais também. Sim. E você ouviu as pessoas atendidas? O que elas dizem desse trabalho, da Pastoral dos Surdos e do Ministério Efatá? É bem interessante assim observar que muitas vezes eles não encontram na família, muitas vezes é comum às vezes os pais não saberem Libras, então acontece de às vezes eles aprenderem nas próprias igrejas e aí que eles começam a desenvolver mais a questão da comunicação, da socialização, né? Tem muitos relatos de até o momento que antes deles se integrarem em alguma igreja, eles ficavam muito isolados em casa, na sociedade. Então a partir do momento que eles passam a frequentar, eles passam a ter ali também amigos e vai para a romaria e vai para viagens, né? Tem as festas, as coisas que são organizadas e ali eles passam a ter também uma vida social mais ampla, conhecer outros surdos, enfim. Tem várias programações, Sim. acampamentos que eles podem estar se integrando e isso melhora muito a qualidade de vida deles. Sim. Nesse contato que você teve com as pessoas surdas, né? Você, no seu trabalho, você acessou esses testemunhos, né, dessa passagem, né, de uma vida isolada para uma vida mais inserida na comunidade através das igrejas? Sim. Esse ponto, assim, ele foi realçado de alguma maneira no seu trabalho? Sim, foi realçado principalmente quando eu falo das identidades surdas, né? Sim. Tem uma autora que é a Gladys Perlin, que ela já tem um trabalho vasto nessa área falando sobre as identidades surdas. Então, assim, as principais conclusões, ela cataloga as várias identidades surdas que existem, ela é surda, uma pesquisadora surda. E quais seriam essas identidades surdas? Identidades surdas de transição, híbridas, tem vários tipos, assim, ela fez uma dissertação sobre o tema. No caso, o principal assim, que é interessante de destacar é quando um surdo ele se encontra com o outro. Ali, esses pares, eles trocam experiências de vida, porque eles têm ali uma especificidade que nós ouvintes não temos, né? Nós temos outras especificidades. Então, ali eles compartilham, ali eles vão caminhando, não só as questões espirituais, religiosas, mas também ali eles encontram amizades onde que eles vão estar se desenvolvendo, né? E um também serve de incentivo para o outro, né? As conquistas de um, eles vão caminhando e ali eles vão crescendo juntos. Quer dizer, a dimensão da experiência religiosa, ela se dá no sentido mais amplo, né? Que essa experiência pode se dar pelo que você está me falando, porque é uma experiência de vida que acontece nesses grupos. Isso. Ali eles vão se socializando e convivendo nas atividades religiosas que também passam a ser, né, eles organizam vários tipos de eventos e ali ele vai desenvolvendo uma vida também social que muitas vezes ele não tinha antes de estar congregando em alguma igreja. Sim, sim. Você, a partir da sua pesquisa, você vendo outras experiências, você vê assim, o que nós poderíamos aprender, né, com esses dois casos que você selecionou? Eu creio que aprender a lidar com essas diferenças e, né, eles estão buscando sempre propiciar algo a mais para os surdos, né? E é algo que muitas vezes a sociedade não está oferecendo, né? O próprio poder público, então, eles têm
feito medidas que têm auxiliado a sociedade no sentido de mostrar como incluir o surdo, como que deve ser o trato com as pessoas com deficiência. Então, eu vejo o trabalho deles como um modelo que eu creio que pode ser seguido por outros setores da sociedade também, pode ser copiado. Não só igrejas, não só no campo religioso, certeza. né? Várias iniciativas que eles fazem que, com certeza, vão contribuir para a inclusão. Sim. Bem, nós vamos fazer um intervalo e vamos continuar conversando sobre esse tema. Nós estamos conversando sobre uma pesquisa que Marissandra Freitas fez sobre a inclusão de pessoas com deficiência, pessoas que sofrem com surdez, não é isso? E em igrejas em Belo Horizonte. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.